está de volta. Mauro, e como nós podemos fazer para termos sempre as contas em dia? Veja, a gente precisa ter três virtudes enquanto pessoa, né? Fazer a gestão da vida pessoal da gente, né? É visão, consciência e disciplina. Então, o que significa isso? Né? Visão, você ter a capacidade de, na medida do possível, ser um economista para olhar para o contexto do qual você faz parte, do mercado, da sociedade, e pressentir as perspectivas e orientar a sua vida dentro disso, daquilo que é possível você participar dessas perspectivas que se vislumbram na medida que você olha para o mercado, né, e consegue ter essa visão. Isso é visão. Okay? Consciência, né? Disso tudo que o mercado, que a sociedade está oferecendo para mim, o que efetivamente eu posso trazer para o meu benefício próprio, considerando a minha condição financeira, partindo desse pressuposto. Tudo que eu quiser da sociedade e do mercado, não é só ir buscar e pegar de graça, né? Você vai ter que pagar por isso. Então você tem que ter recurso financeiro para poder cumprir com as suas obrigações na medida que você está trazendo para o seu patrimônio pessoal, né, elementos que o mercado está oferecendo para você. Isso é consciência, né? E o que é disciplina? É a regra que eu expliquei para vocês, né, no módulo anterior. Você tem que saber, né, o quanto que você ganha para saber, né, o quanto que você pode gastar. Porque se você gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer na prática? Nós estamos falando aqui de uma maneira geral, né, estou partindo, né, desse contexto dos trabalhadores assalariados. A menos que você tenha reajuste de salário por conta de negociação com o sindicato, etc. e tal, você vai receber a mesma quantia todo mês. Se você gastar mais do que você vai receber, certamente vai faltar dinheiro, você vai ficar inadimplente, né? Que é uma realidade que a gente tem em nível de ciência econômica aplicada na nossa conversa aqui agora, né? Que a grande maioria dos brasileiros, né, estão, se não endividados, super endividados. Né? O que significa super endividados? Não tem jeito, né? Posso trabalhar o resto da vida que eu não vou conseguir pagar as contas, né, os compromissos, né, que eu já assumi. Então tem que ter essa disciplina. Né? Como que eu vou fazer para ter aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, porque o mercado está me oferecendo isso, mas, né, se eu não tenho dinheiro para comprar, eu não posso assumir esse compromisso. Então, por isso, percebe essa perspectiva? Se eu tenho um controle orçamentário e consigo ver lá no futuro, né, como que eu vou fazer para segurar o meu ímpeto de querer ter isso agora, né, preparar a minha condição financeira para daí, então, de maneira tranquila, né, poder adquirir aquilo que eu estou querendo, fazer uma viagem, comprar um carro novo, enfim, né, qualquer coisa nesse sentido, sem que você se endivide para isso. Porque senão o que acontece? Você pode até conseguir comprar aquilo que você quer, mas daí você não consegue pagar, ou vão te tomar, né, ou você não vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro todo dia, né, e dormir tranquilo, né? Não adianta nada ter um carro bonito na garagem que você não está conseguindo pagar, não tem dinheiro nem para pôr gasolina porque está faltando dinheiro no teu caixa. Então, né, esse disciplinamento precisa ter. Então, tem que condicionar isso. Você tem que saber o quanto que você ganha para saber o quanto que você pode gastar. E aí, quando nós estamos falando de gestão de fluxo de caixa, tem um fator interessante. Não adianta só pensar no quantitativo. Eu ganho 100, posso gastar 90 e vou guardar 10. Ok? Porque como a gente está falando de fluxo de caixa é um monitoramento e controle diário. Que você vai ter, eventualmente, entradas e saídas acontecendo dia a dia. Mas dependendo da situação, o momento em que no dia vai entrar esse dinheiro é depois do que você tinha que ter pago. Se você já não tem o dinheiro para isso, você não vai conseguir pagar a conta. Vou dar um exemplo bem prático aqui, né? É um prestador de serviço que prestou um serviço lá na tua casa, né, e tinha negociado, quando eu terminar o serviço você me paga. Daí eu terminei o serviço, você me pagou, eu pus o dinheiro no bolso no final do dia e fui embora para casa. Nisso eu tinha o boleto da fatura do meu cartão de crédito para pagar no dia. Né? Daí eu tô com o dinheiro no bolso, eu tenho dinheiro para pagar, está no bolso, mas o banco está fechado. E eu não tenho aplicativo, não consigo pagar, né, pelo aplicativo do banco, porque o meu dinheiro está no meu bolso, não está depositado no banco, eu não vou conseguir pagar. Resultado, você já ficou inadimplente, né? Mesmo que você pague no dia seguinte, mas pensa nisso. Aí eu vou ter que ir no banco, depositar o dinheiro, pagar a fatura, percebe? Então, isso é o dia a dia, né, dessa gestão de fluxo de caixa. Então, como que você vai condicionar isso? Não preciso me preocupar que amanhã eu tenho que pagar tal conta, mas vai entrar dinheiro. Mas tem que pensar que hora que esse dinheiro vai entrar. Porque dependendo da situação, uma coisa é horário comercial, normalmente das 8 às 6 da tarde. Outra coisa é horário bancário e tal, né? Então são coisas que a gente tem que ter essa visão, que é econômica, para conduzir a nossa vida financeira lá no disciplinamento, no operacional, né? De maneira que as coisas deem certo e você não tenha problema de ficar inadimplente, porque, né, não deu tempo de fazer as coisas no tempo hábil que elas acontecem. Então, nessa regra, se você conseguir fazer isso, acaba sobrando dinheiro para você poder fazer outras coisas além daquelas que do dia a dia já te exigem.
Certo, Mauro. E você poderia dar dicas de site ou aplicativos que podemos usar para organizarmos financeiramente? Olha, hoje, né, na maneira como está, na tecnologia da informação, né, celular, né, computador, né, isso faz parte da vida da gente. Se você perdeu o celular, né, hoje em dia ninguém consegue fazer praticamente mais nada, né, sem o celular. Então, na medida que você, e hoje é muito difícil a gente imaginar uma pessoa que não tenha conta bancária, né, normalmente, né, os aplicativos dos bancos já oferecem tudo isso que eu estou falando para você aqui agora, né, explicando para vocês aqui na entrevista, né, já são oferecidas nos aplicativos, né? Não vou citar nome de bancos aqui porque não é a proposta agora, né, mas de maneira geral, né, todos os bancos têm no aplicativo a função de gestão financeira da tua vida. Então ali, a partir da movimentação financeira que você está fazendo no banco, o próprio banco já vai te mostrando isso, né? Ó, você está gastando fora da hora, você está gastando mais do que devia, você está entrando muito no limite da tua conta, se é que você tem isso, né? Esse recurso e tal, né? Então são situações, né, que precisam ser consideradas, né? E como eu citei agora, né? Falei esse negócio do limite da conta, né? Aí que mora o perigo, ok? Porque, eu tenho lá aquele dinheiro lá, né, que é uma reserva. As pessoas pensam isso, né? O limite da conta do banco é uma reserva. Não é, gente, uma reserva. O limite da conta do banco é um empréstimo pré-aprovado. Se você está usando o limite, você está usando dinheiro que não é seu, você está usando o dinheiro do banco e ele vai te cobrar um juro caríssimo por conta disso. Então, né, as tuas contas cada vez vão aumentando mais e o teu salário continua sempre o mesmo. Resultado, você vai ficar endividado ou, como eu disse, né, super endividado, né, chega a ponto que, meu Deus, né, não tenho o que fazer, né, eu vou morrer e não vou conseguir terminar de pagar minhas contas de tamanho a dívida dela. Sim, Mauro, e para finalizarmos nossa entrevista, você teria alguma dica ou estratégia para juntarmos um dinheiro reserva? Pois é, isso que eu falei para vocês, né, dentro desse disciplinamento de usar um orçamento, se você conseguir manter essa regra de que, no geral, entra mais dinheiro do que sai, quando está sobrando dinheiro, você tem que pensar nisso, né? Vou gastar o dinheiro que ele está sobrando, né? Ou eu vou fazer uma reserva porque eu não sei tudo, né? Que bom se a gente pudesse saber, né, tudo que vai acontecer amanhã, né? Mas a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 10 minutos, né? Quanto mais amanhã, né? Então você tem que ter essa regra, né? O quanto que desse dinheiro que vai sobrar, eu preciso guardar como reserva para não me faltar esse dinheiro e quanto, né, eu vou poder usar agora sem comprometer nada, porque quando a gente está falando de fluxo de caixa, imagine isso, né? A estrutura do fluxo de caixa é saldo inicial, o quanto que vai entrar de dinheiro no dia, o quanto que vai sair de dinheiro no dia e o quanto vai ficar de saldo final. Esse saldo final vai ser o saldo anterior do dia seguinte e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu estou olhando para o meu fluxo de caixa agora e estou vendo que tem dinheiro lá. Beleza, posso gastar que eu estou com o dinheiro sobrando. Só que se você não tem o orçamento para ver, né, esse dinheiro, na verdade, já está comprometido nos próximos dias para alguma conta que você tem que pagar. Se você gastar o dinheiro agora, no dia seguinte não vai entrar, porque você já recebeu o teu salário, por exemplo. Aí vai faltar o dinheiro para você pagar uma conta lá. E o que adiantou, né? Então, dentro desta regra, né, tem que ter esse disciplinamento, né? Eu sei que é difícil fazer isso, né? Porque uma coisa, né, a gente tá falando, eu estou falando isso para você que cuida da tua vida, né, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, se você fosse casada, né, já começa a complicar, porque daí o teu marido também quer coisas, né, e vocês compartilham isso. Aí tem filho, daí a criança quer um doce, lá na escola mandaram comprar não sei o quê, né, e aquilo vai entrando no teu fluxo de caixa, ou você faz ou você não faz, né? Então, o meu pai sempre falou isso, né? A gente tem que aprender, né, a ser odiado e aprender a dizer não. Porque é aquilo, né? Se eu não comprar, o meu filho não vai mais me amar. Então eu vou comprar para satisfazer a boa vontade do pimpolho lá. Só que você não pode, né? Você está gastando dinheiro que você não tem. Aí, resultado, né? A vida vai virar uma confusão, né? E a probabilidade do teu filho te odiar por causa disso vai ser muito maior do que se você sentar com o carinha e falar, não dá para comprar isso aqui por causa disso, daquele outro. Então são coisas, né, que se a gente for ficar falando aqui, nós vamos passar o resto do dia, o resto da noite falando aqui, né, e não vai acabar. Por isso que tem os cursos, né? Sim. Contabilidade, 3.000 horas em média, administração também, medida disso que nós estamos falando aqui, mais 3.000 horas, e economia, como você trouxe, né, como núcleo de ciência aplicada nessa nossa entrevista aqui, em média também mais 3.000 horas. Então pensam 9.000 horas para você estudar isso que eu estou tentando falar para vocês aqui em poucos minutos aqui. Certo, Mauro. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal de hoje. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até mais.